Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, povo de Deus, família de Cristo, a paz esteja convosco. Nesse domingo, ainda não estamos podendo nos reunir completamente como gostaríamos, mas eu chego até você através do canal do YouTube e redes sociais para levar uma palavra de fé, de encorajamento, de ânimo, sobretudo nesse domingo que é um culto que nós denominamos projeto de vida. Um projeto de vida. Mas estamos vivendo um tempo diferente, né? Não tenha medo não, vamos estar juntos. Nós vamos louvar o Senhor juntos e daqui a pouquinho eu venho com uma palavra muito forte para você, tá? Quero desejar a você um grande culto na presença de Deus. Dizer que és formoso.
Vamos lá para a meditação da palavra de Deus, num tema muito importante. Falando de projeto de vida, acredito que é um tema apropriado, ou seja, a força que vem do pensar. Que força você recebe quando você pensa? Eu estou lá construindo algumas coisas com material reciclado, reutilizando, enfim. E de repente eu mudo de ideia. A cada momento eu falo para o irmão Cladir: vamos fazer assim, vamos fazer assado. E digo assim: não tenho vergonha de mudar de opinião, porque eu não tenho vergonha de pensar, né? A força que vem do pensar. Vamos para um momento de louvor e já voltamos para falar nesse tema. A prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento, quero ler um texto da Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a compreender esse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. O texto está lá no livro de Eclesiastes, onde o sábio rei Salomão escreveu o seguinte, capítulo 9, versículo 12: o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal, e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Esse texto eu li na Bíblia King James, nova versão da Bíblia King James, muito próxima do original. Mas enfim, a palavra de Deus diz assim: os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Quando você tem que enfrentar uma grande dificuldade, você tem que pensar de uma maneira grande também. Porque se você pensar pequeno, a dificuldade vai ficar cada vez maior. O povo de Israel todinho estava enfrentando um momento terrível na sua história. Os filisteus, com um grande exército, alinhou-se em batalha e por muitos dias um gigante vinha desafiar o povo de Deus. Que problema, que problema. Ninguém podia fazer nada, e logo pela manhã, nas primeiras horas do dia, lá vinha aquele gigante afrontando os exércitos do Deus vivo. Mas nenhum soldado do exército do Deus vivo sentia coragem para enfrentar aquele gigante. Quando então, você conhece a história, o pequeno Davi aparece com ideias. Eu vou enfrentar. Não, você não pode. Eu posso sim, porque eu já enfrentei o leão, já enfrentei um urso, e eu vou enfrentar esse gigante. Até porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos exércitos a quem ele está afrontando. É uma visão espiritual. Davi pensava um pouco diferente de todos os demais. A força do pensar. Certa vez, um oficial nazista estava sendo julgado. Isso foi em dezembro de 1961. Adolf Eichmann, responsável pelo transporte de milhares de judeus para campos de concentração e extermínio, foi condenado à morte por crimes contra a humanidade. Intimado a depor numa corte em Jerusalém, Eichmann disse que apenas cumpria ordens superiores e que achava uma desonestidade
não cumprir a tarefa que lhe foi atribuída, ou seja, o extermínio sistemático dos judeus na chamada solução final. Por que eu falo sobre isso? É porque, na época, uma filósofa judia alemã, que acompanhava o julgamento, falou a respeito de Eichmann e disse o seguinte: tratava-se de um homem comum, porém desprovido da capacidade presente na maioria dos indivíduos, ou seja, de raciocinar por si próprio. Ele apenas cumpria ordens. Eu acho isso muito assustador. Mas mais assustador ainda quando eu olho ao redor hoje, ouvindo notícias, jornais, enfim, as últimas informações, e perceber que ainda existem pessoas que não conseguem pensar por si mesmas. Elas são levadas a um sentimento de que estão fazendo algo errado se não seguir aquela linha de pensamento. Não conseguem pensar por si. Ouvi recentemente um irmão dizendo que ele não assiste mais jornal porque não é jornalismo, é opinião. Jornalismo que vem carregado de opinião não é informação dos fatos. É uma discussão, opinião, né? Pois é, nós estamos vivendo um momento muito perigoso na história da nossa nação. E por que não dizer do mundo? Porque isso veio de repente sobre os homens. Milhares de pessoas sem a capacidade natural de pensar por si mesmas e que não conseguem discernir entre o bem e o mal, seguem cegamente a líderes que, sem nenhum escrúpulo, as transformam em massas de manobra. De políticos a religiosos, de militares a traficantes e até professores dispõem desse tipo de pessoas. Mas até quando? Não sei. Seria muita pretensão minha dizer que isso tem uma data marcada para terminar e que vai mudar logo. Mas tem que mudar. Quando Salomão diz que é de repente que os homens são tomados pelas épocas difíceis, eu fico pensando que se de repente, após um diagnóstico sério, ficássemos sabendo da existência de uma doença fatal num paciente, mas mesmo assim notássemos que todos, o médico, a equipe, o hospital, enfim, todos mantiveram a sua rotina normal sem dar atenção necessária ao doente. Qual seria a nossa reação? E é o que nós temos visto por aí. Nas portas dos hospitais, muitas pessoas reclamando, em busca de ajuda, de socorro, sem receber. O que nós faríamos se o nosso ente querido fosse esse paciente? Penso que, ao mesmo tempo em que se espera de um profissional respeitado, de sua equipe competente, atitudes condizentes, também acho que o próprio paciente tem que ter atitudes condizentes. Aquele que sabe hoje que foi acometido pelo novo Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, ele tem que ter atitudes. Porque se ele sabe que foi acometido, ele ferir algumas recomendações, ele está sendo o quê? Conivente com o mal. Pois bem, nessa analogia, os familiares e os seus próximos são os cidadãos do bem que podem dar a sua contribuição, seja financeira, pagando fielmente os seus impostos, seja como voluntários, atendendo ao apelo de alguma associação, seja com as suas orações constantes, exercendo sua cidadania cristã, conforme orienta a Bíblia, ou ainda melhor, com todas essas formas propostas. Ao vermos que o Brasil foi diagnosticado com uma grande crise moral,
política e ética, em patamares nunca antes conhecidos. Cabe a nós termos essa atitude, cidadãos que pensam. Chegou a hora de pessoas pensantes e capazes de se levantar para ajudar e restabelecer a ordem. Como? Unindo-se a outras pessoas pensantes e capazes que ofereçam possibilidades de mudança. Pessoas que tiveram a coragem de mudar a si mesmas, quebraram paradigmas e demonstraram isso através das suas atitudes. E eu quero alertar que para o fato de que temos tais pessoas em todas as camadas da sociedade. A questão é que geralmente essas pessoas extremamente competentes não são reconhecidas, estão distantes dos olhos daqueles que precisam delas, e é preciso conclamá-las. Pessoas em vários lugares desse país têm a resposta para a crise que nós estamos vivendo, mas muitas delas não são ouvidas. O rei Salomão relata algo parecido. Diz o seguinte: havia uma cidade pequena, com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nessa pequena cidade havia um sábio pobre que livrou o seu povo por meio de seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Eclesiastes 9, 13 a 15. A despeito, gente, de sermos lembrados por nossos feitos ou não, não importa. Que os outros fiquem perplexos como Salomão, não nós. Mas fica evidente que todos nós podemos de alguma forma colaborar pelo bem comum da sociedade. Nós temos visto aí os grupos da Igreja Marias e tal, fazendo máscaras, várias pessoas da sociedade, um colega de ministério levando cestas básicas, ajudando de alguma forma. Isto é o quê? É fazer a diferença nesse tempo. Pessoas pensantes não se omitem. Pessoas pensantes agem com prudência. A palavra de Deus diz que o próprio Deus convidou uma nação a pensar. Deus disse para Israel: venham, vamos refletir juntos. Isaías 1:18. Mas pensar juntos não é nada fácil. Como dizia Blaise Pascal, não existe nada mais difícil do que pensar. É melhor dormir, tirar um cochilo, ver o replay de alguns filmes de futebol, não pensar. Você tem que pensar como é que vai ser o amanhã, não é? Nós vimos aí o soja chegando a quase R$100 a saca. Tem muita gente que tem muito soja que está feliz da vida. Mas e aquele que não tem nada? Como é que vai ser o custo de vida daqui para frente? Como é que vão ser as coisas? Nós temos que pensar. Agora, nós temos que pensar bem. E para isso nós precisamos da força. Porque aquela filósofa judia, ela dizia que o ato de pensar é que dá forças às pessoas para evitar catástrofes. E isso é verdade. É a força que nós precisamos, é do ato de pensar. Pois bem, mais um tema para se pensar nesse momento. Agora é um tempo muito próprio para isso. Um provérbio de Salomão, o rei mais próspero de Israel. Ele dizia: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Para pensar. O nosso presidente foi eleito de uma forma sobrenatural, sem usar dinheiro, apenas redes sociais e o voluntariado de brasileiros que queriam mudanças. Um homem que teme a Deus, levantou uma bandeira dizendo: o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um homem que tem como um grande amigo
um negro, um homem preto, que tem uma primeira-dama evangélica, temente a Deus, que permitiu a ela fazer um discurso, quebrou protocolo, fazer um discurso de posse. Gente, e tem pessoas que não pensam nessas coisas. O homem foi ferido de morte e sobreviveu. Não tem Deus nesse negócio? Ele tem cometido erros, sim. Até o rei Davi cometeu erros. Mas é o momento de pensar que nós estamos no mesmo barco, e nós, porque não gostamos do comandante, do capitão do barco, nós queremos que o barco afunde. Estamos no barco. É um momento de parar e pensar. E se não está contente, ore, porque quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Mas o povo se aflige quando o perverso governa. Ele tem tido atitudes ali, que eu não vou nem entrar em detalhes, porque o tema não é esse, mas tem tido atitudes, sinceramente, gente, vindo de um presidente da República. Há uma simplicidade muito grande, é verdade, mas atitudes para corrigir coisas desse país, para ajudar pessoas, para facilitar a vida de pessoas. Vários projetos, propostas deles chegaram no Congresso, foram barrados no Congresso, estão engavetadas no Congresso. É hora de pensar que devemos orar, devemos abençoar o nosso presidente, o seu ministério, alguns ministros terrivelmente evangélicos. Nunca antes na história desse país o povo de Deus esteve tão próximo do poder. Nós precisamos pedir força oriunda do pensamento para evitar catástrofe. Por isso, quando nós escolhemos representantes, nós temos que usar a nossa capacidade de discernimento para evitar o mal. E as catástrofes vêm como resultado de quê? O Brasil é um país riquíssimo, mas a Raquel Sherazade, que vocês conhecem, uma repórter, âncora lá do SBT, acho que é SBT, né? Ela diz o seguinte, que as catástrofes sociais aparecem causando problemas terríveis, catástrofes sociais. Ainda que ela não trouxe a notícia, ela trouxe, como eu disse, os seus comentários. Irmãos, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não deveríamos nós esperar por uma administração coerente, séria dos recursos e ver como resultado disso a melhoria na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, enfim, vida digna para todos? Políticas públicas precisam ser revistas. Nós não podemos nos omitir, temos que pensar. A nossa Constituição, ainda que uma mudança lá em 88 trouxe um parágrafo meio complicado, mas ela diz que todo o poder emana do povo através dos seus representantes legais, por ele eleitos. Tá? Então o poder emana do povo, através de quem? Dos deputados, senadores, etc. O nosso poder chega lá filtrado. Mas também continua o mesmo parágrafo da Constituição dizendo que é deste, ou seja, o do povo. O povo que pensa é que deve se levantar, não concordar com as coisas que estão acontecendo por aí, não concordar com formas de governo que estão prejudicando, e em nome de Jesus se levantar em oração e dizer: Senhor, eu não concordo, eu sou uma pessoa pensante, eu tenho o poder de pensar. O rei Salomão escreveu: quando os justos prosperam, a cidade exulta. O rei Salomão disse: quando o justo prospera, a cidade exulta, e é pela bênção dos justos que a cidade
é exaltada. Esse é o tempo. Então, vamos parar de mimimi, vamos pensar melhor, pensar mais profundamente, pensar com mais consciência e colocar Deus à frente de tudo. O que você pensa disso? Amado Deus e Pai, nós reconhecemos que assim como um laço, o mal chegou sobre toda a humanidade, sim, mas nós temos ainda a força que vem da capacidade de pensar. E nós podemos planejar e fazer diferente, ver onde estão os caminhos para o nosso acerto, a fim de que, ó Deus, possamos continuar te honrando e te glorificando. Pai, que as pessoas tementes ao Senhor, que estão no poder, possam agir com equidade, com justiça, com seriedade, que elas sejam protegidas, amparadas, guardadas e abençoadas. E assim também, meu Deus, esse meu irmão, minha irmã que assiste este culto, que recebeu esta palavra, que o Senhor possa abençoá-los grande e poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, gente? Continue pensando, tá? Pense. Agora, uma outra coisa interessante, quando você pensar algo que dá um estalo, anote. Quem sabe você tenha que mudar o seu projeto de vida, porque por não ter vergonha de pensar, você não precisa ter vergonha de mudar de ideia no seu projeto, tá bom? Que Deus abençoe você. Pois bem, nós vamos, antes de encerrar o nosso culto, orar com você que é dizimista, ofertante da obra do Senhor. Que Deus continue a abençoar a sua vida, o seu trabalho e o seu projeto, tá? Em nome de Jesus, Pai, libera sobre os dizimistas a tua unção e a tua bênção nesses dias difíceis que estamos vivendo. Ó Deus, que a tua graça alcance, trazendo vitória, trazendo provisão, trazendo multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Consagramos dízimos e ofertas para a tua obra, para o teu altar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Você que pode, traz o seu dízimo, a sua oferta aqui ao templo, aqui no escritório, das segunda a sexta, das 8h30 até meio-dia por aí, ou 2 horas até 5 da tarde. Tem alguém para receber você, orar com você, abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Ah, mas você não pode vir, se tem uma outra forma, você vai ao banco e tal. No final desse vídeo tem lá o número da conta da igreja, você pode fazer um depósito da sua oferta generosa e voluntária. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe você. Agora eu quero orar pelas famílias, considerando que agora eu estou sozinho para fazer todo este culto aqui, né? Eu mesmo vou estar orando e intercedendo em nome de Jesus. Pai, abençoa todos os lares e famílias que aqui estão representados nesse momento, assistindo, ouvindo esse áudio. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa com a saúde, com a paz, com a prosperidade, com a tua provisão. E fica conosco, é o que eu te peço. Despede, Senhor, em paz o teu povo, em nome de Jesus, para os seus dias que virão, a sua semana de vitórias, Pai. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e sempre. Amém e amém. Um grande abraço, fique com Deus.